Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, ó, começando bonito com a camiseta de missão desse ano, Imperatriz Celeiro de Missões. A finalidade do nosso programa é trazer você para dentro do universo missionário, para você conhecer os projetos em que a Assembleia de Deus, Ministério AD, Assembleia de Deus de Imperatriz está envolvida. Estamos engajados em vários projetos e eu quero que você faça parte desse projeto. Nosso slogan é a missão da igreja é fazer missão. Então vamos fazer missão. Mas o que é missão? É anunciar Jesus àqueles que não conhecem. É cuidar daqueles que estão carentes. É orar por aqueles que precisam. Essa é a missão da igreja. Então vem conosco fazer parte desse grande exército. Euzenir, mas eu não gosto muito de contribuir com missão, porque você não sabe o que é missão. Vem aqui na SEMAD, conhece o trabalho que é feito, a transparência com que trabalhamos. Inclusive agora a gente está trazendo para vocês, esses últimos programas, uma turma de missão, a turma 59. São 59 turmas de missão. O que é isso? Pessoas vêm de todo lugar do Brasil e até do mundo para fazer o curso de missões. Eles passam aqui 70 dias aprendendo, se desaculturando, aculturando novamente, para irem para o campo missionário. Antes não havia o curso de missão. Às vezes a pessoa saía daqui para o campo missionário e voltava porque não conseguia se adaptar. Ele não sabia que tinha que se adaptar às normas. Aqui em Imperatriz, por exemplo, você pega uma caixa de som, coloca na garupa da bicicleta e sai no meio da rua dizendo que Jesus Cristo salva, que ele está voltando e não tem nenhum problema. Você pega uma caixa de som, põe numa esquina qualquer, numa feira qualquer, e faz um culto e não tem nenhum problema. Mas isso é aqui em Imperatriz. Mesmo dentro do Brasil, nós temos estados em que não se pode fazer isso. Imagina fora do país. Então a pessoa tem que aprender o que é ser missionário. E é isso que a SEMAD faz. Ele ensina como viver no Brasil e fora do Brasil. Durante 70 dias tem aula de várias matérias, inclusive primeiros socorros, e depois eles vão para o campo. E nós temos agora a turma 59 e você está conhecendo essa turma. Antes de mais nada, você já contribuiu com missões esse mês? Não? Meu Deus do céu, está na hora de contribuir. Vai na secretaria da tua igreja, senão a gente resolve isso aqui. Pega o teu celular, aponta para o QR Code que está bem aí na telinha e faz a tua contribuição. Euzenir, mas eu estou sem celular, eu nem sei como é que faz isso. Ok, não tem problema. Anota aí, o Pix da SEMAD é o CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, bem devagar, 322-652-360001-46. Dito isto, a gente vai agora conversar com as meninas. São jovens que entregaram a vida a serviço do Rei Jesus. E eu estou aqui com a Sara, ou Sara não, Lara. Eita, mas eu tô ruim, hein? Eu estou com a Lara e a Noemi. A Lara é de Missão Velha, Ceará. Missão Velha, Ceará, e Noemi do Paraguai. Bom, eu podia dizer alguma coisa delas, mas eu ia mentir, que eu não sei nada da vida dela. Você viu que eu tive dificuldade para dizer o nome, né? Então eu prefiro que elas digam, em poucas palavras, como é que se define quem é a Lara? Eu defino a Lara como uma pessoa um pouquinho tímida, porém... Só nós duas que estamos vendo, não tem problema não, pode falar à vontade. Porém, alegre. Eu gosto de ser alegre, de ajudar as pessoas. Quando eu posso, até mesmo quando eu não posso, eu tento ajudar. Então, eu acho que isso é o que me define, essa vontade de querer ajudar sempre as pessoas. Tá, e a Noemi? Quem é a Noemi? Vou falar espanhol. Vou falar do jeito que você falar, não vou entender mesmo. Não, entendo sim, fala. Mariana es una persona muy amorosa. Soy una persona que sabe amar mucho. Y una persona también muy servicial. Me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta ser parte, me gusta compartir.
Y eso me define a mí como persona. Soy una persona muy alegre también. Legal, gostei. Agora me diga uma coisa, a pergunta é para as duas. Como é que vocês ouviram falar e findaram aqui no curso de missão? Vocês têm um chamado missionário? Ou alguém diz, vai lá? Ou você sonhou, você é missionário? Como é que foi assim? Eu vim para o curso de missão através da minha família, que eles já são missionários. E por muito tempo eu senti aquela chama missionária, mas eu fiquei tipo, não quero ir agora. Só que depois que eu terminei o ensino médio, aí veio aquela coisa assim, vai, Lara, vai, você tem que ir. Aí eu vou ter que ir. Aí cá estou eu hoje. Então é DNA. É DNA missionário. E você, Noemi, como é que findou parando aqui? Yo crecí en la iglesia, yo ya crecí en la iglesia, nací en la iglesia y mi familia es cristiana también. Pero yo pertenezco a una iglesia de pastores misionarios. Pertenezco a una iglesia de misionarios, Pastor Celso Fortunato, allí en Paraguay, y me presentó el proyecto y yo accedí, ya que no tengo un llamado específico, pero yo creo que es bueno prepararnos para lo que Dios tiene planeado para nosotros. A minha pergunta, você imaginou o curso de missão como é? Ou a expectativa de vocês era um e a realidade é outra? Como é que foi? Quando eu soube, eu pensei que o curso de missão era algo muito duro, muito duro. Claro, tem sim as suas Acordar às partes. 5 horas da manhã, para mim é duro. Então, tem as suas partes que são um pouco mais duras, porque eu tinha um costume de acordar umas 6 horas, 6h30, 7. Final de semana até um pouquinho mais tarde. E isso foi o que veio bem na minha rotina, que eu não esperava. Então, tem muitas coisas bem diferentes do que eu imaginava. Só que está atendendo bastante as minhas expectativas. Eu já sabia um pouquinho, mas é isso. Noemi, a expectativa e a realidade? Imaginaba así, ya imaginaba así, complicado, un poco difícil, pero muy bueno. Yo sabía que todo lo que íbamos a aprender era muy bueno. E, sinceramente, sim, é muito bueno. Alguma dificuldade para você em relação ao idioma? Ou você entende tudo que estão dizendo? Entendo perfeitamente. Falar, aí é o meu problema. Falar em português, aí já... Vocês já tiveram várias aulas, né? E eu quero saber até agora, que vocês ainda terão outras excelentes, porque os professores são tops. Mas até agora, qual foi a aula que impactou cada uma de vocês e por quê? A que mais me impactou, para falar a verdade, foi a que eu tive lá no retiro com o pastor Josué. Por quê? Que ele colocou lá umas covas para a gente ir lá, deixar aquilo que oprimia a gente, de certa forma. Então aquilo me impactou muito, porque eu via a minha realidade e a realidade de muitas pessoas que estão passando por aquilo. E muitas vezes eu não enxergo, a pessoa está do meu lado, eu não enxergo. Então aquilo me impactou de uma forma que... eu acho que eu vou ficar velhinha e eu vou estar contando para meus netos, isso aqui me impactou dessa forma que não consigo nem explicar. Glória a Deus. E a Noemi, qual foi a aula? A aula do professor Josué também. Fue increíble porque la diversidad o la diferencia de cultura que tenemos con otros lugares es impresionante y la necesidad que hay de esas culturas conocer a Jesús, porque ellos viven una rutina pensando que es normal, pero delante de Dios no es normal. Y la manera en la que vos tenés que buscar una estrategia para llegar a esas personas con el Evangelio, eso me impactou a mim, me chamou a atenção. Tá, vocês duas são solteiras, né? Já Sim. tem alguém? Ou... a minha pergunta, quando terminar o curso, é para as duas, tá? A pergunta, quando terminar o curso, você tem um povo específico já no seu coração que você tem vontade de levar o Evangelho? Ou você vai para onde o Senhor mandar? Porque às vezes a gente diz, não, eu quero ficar aqui, na minha Jerusalemzinha, na minha casa, evangelizar o meu povo. Ou não, um povo de longe me chamou mais atenção, meu coração está pendente para ele. Como é que é? Quando terminar o curso, eu quero muito terminar minha faculdade, que eu vou começar. E a partir desse momento da faculdade, eu quero ajudar
onde o Senhor me enviar. Eu não tenho exatamente um povo específico, eu quero ir. Se o Senhor disser, vai para cá, eu quero ir, eu quero estar disposta para ir ajudar da forma que eu puder. Você vai fazer o quê? Eu quero fazer odontologia. Odontologia, eita, já sei para onde tu vai parar no Senegal. Se Deus me enviar, eu vou. Mas você sabe que você pode ser uma missionária na tua universidade, né? Nós Sim, estamos, sim. inclusive, vamos fazer agora um curso de capelania universitária para os próprios universitários serem missionários na universidade. Porque para um que não é universitário, tem que pedir permissão para entrar. Se você já está lá dentro, você pode pegar um violão, tocar no intervalo. Sim. Você pode falar de Jesus para as pessoas lá de dentro. E nós estamos levantando missionários para as universidades, entendeu? Glória a Deus. Durante o período que você estiver na faculdade, você pode ser missionária já na Sim. faculdade. E você, meu amor, você pensa num povo, quer ficar cuidando dos seus, como é que é? Como no tengo un llamado específico, yo creo que por el momento me voy a preparar, voy a ir a la universidad también y voy a hacer universidad y donde Dios diga que me voy, yo me voy. Qual, Um lugar específico, qual o não. curso que você vai fazer? Arquitectura. Arquitetura. Vou fazer Deixa eu ver para onde é arquitetura. que ela vai. Eu estou procurando um lugar que seja Arquitectura ou engenharia. olha só, é chique a menina. Tem muito lugar para você ir, inclusive o próprio Brasil, né? Sim. Mas quando você decide por um curso, você imagina, eu vou ficar rica com esse curso ou eu vou levar Jesus através desse curso? Eu quero levar Jesus através deste curso e se eu conseguir ter condições, eu quero com muita fé ajudar a obra missionária, porque precisa muito de ajuda. As pessoas que estão no campo muitas vezes ficam com certas necessidades por conta do local que estão, então eu quero muito poder ajudar essas pessoas de alguma forma, que eu conseguir dinheiro. E a Noemi? También, yo quiero estudiar para tener una estabilidad económica buena y por sobre todo llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones donde uno pueda, donde uno vaya, en las ruas, en donde sea. Y ayudar a misión también, ayudar al proyecto, ayudar a todos los proyectos que pueda, en lo que yo pueda cooperar. Y eso, porque mucha de la necesidad de ayuda, por sobre todo económica también, en la CEMADI, para el proyecto de cada misionario, por todos los lugares. Você sabe que a filha do pastor Elias, ela fez odontologia e está hoje no Senegal, né? Trabalhando lá. Sério? Tem mais a Jorlênia, que fez enfermaria e está lá, né, no posto de saúde. E a gente tem posto de saúde em alguns lugares, a SEMAD mantém, e através dele prega-se o Evangelho. Olha, foi muito bom conversar com vocês, entendeu? Também foi uma maravilha. É rápido porque a gente quer conhecer toda a turma, Sim, tá bom? a gente entende. Lá mais pro final a gente vai bater mais papo. Deus abençoe. E Amém. que a faculdade de vocês seja ótima e o ministério de obrigada. vocês seja próspero, tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe. também. Muito obrigada, Deus abençoe. A gente vai já receber mais pessoas do curso de missão. Antes disso, deixa eu falar com você. Olha a nossa camiseta, que coisa mais linda. Fora que eu estou vestida, né? Tem essa daqui para você ver. Essa é a camiseta que nós estamos trabalhando esse ano, Imperatriz Celeiro de Missões. É apenas R$50 cada camiseta e adquira logo a sua. Urgente, a gente vende aqui no Espaço Semear, que é o bazar da SEMAD, mas também terça-feira a gente está aqui na SEMAD tem nas congregações. Faz uma lista de quem quer comprar a nossa camiseta para a gente fazer um grande exército. É legal porque no início de ano todo mundo quer comprar camiseta, né? Essa é uma das formas que você tem de ajudar a missão. A outra forma é adquirindo uma dessas canequinhas, Imperatriz Celeiro de Missões, SEMAD levando o Índio de Jesus a sério. Aí nós temos o projeto Resgate do Nepal e Paquistão. Você adquire uma dessas canecas por apenas R$25 e o lucro dessas canecas a gente direciona para a saúde dos missionários. Eu não sei se você já parou para pensar, missionário é gente, missionário fica doente, quando ele fica doente em qualquer lugar que ele esteja. Você sabe que o valor que nós mandamos para ele não é suficiente para pagar exames, para pagar consultas, e às vezes não existe um posto de saúde assim, que é muito bom, que ele vai lá e recebe o atendimento imediato.
E aí ele precisa consultar e ele liga direto para o pastor Ramos. O dinheiro que nós adquirimos no bazar, o lucro das compras que você faz no Espaço Semear, é direcionado para a saúde do missionário. Além de camisetas, além de canecas, nós temos também aquelas garrafinhas de água para você que faz caminhada, que faz academia. E tem muitas roupas. Roupas com preços bem acessíveis, sandálias. Você pode vir aqui e comprar. E se você tem um guarda-roupa abarrotado de roupas, tem mais de ano que você não vestiu nenhuma daquelas peças, traz para nós aqui no bazar, que nós vendemos, tá? Traz, não deixa em casa não, troca esse guarda-roupa todinho por um guarda-roupa novo e traz aqui. Tem gente que está precisando dessa roupa que você não usa, tá? Então venha. Ou você pode contribuir com missões através do CNPJ, que é o nosso Pix, 322652360001-46. 322-652-360001-46 ou aponta para o QR Code que está aí na tua tela, tá? Você aponta para esse QR Code e faz a sua contribuição. Mas não vai assim, ah, meu Deus, eu tenho que contribuir com missão, esse mês. Não, vai com alegria, sabe? Porque você foi escolhido para contribuir com missões. Isso não é um peso na costa, isso é um privilégio de Deus para a tua vida. Então aproveita, contribui com missão, porque Deus ama quem dá com alegria. E o mais legal é que depois você pode fazer uma prova de Deus e veja se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você tivesse que comprar 1 minuto de ar para respirar, você ia ver quanto custa. E Deus está te dando 24 horas por dia, 0,800. Tá? Imagina se você tivesse que comprar a salvação. Ainda tinha dinheiro do mundo que comprasse. E Deus te deu de graça. Então, contribuir com missões é um privilégio que Deus te deu. Faça com que outras pessoas conheçam Jesus. A gente volta agora com mais alunos do curso de missões para você conhecer. Hoje a gente termina de fazer essa saga dos missionários, mas você pode vir aqui no Templo Central, conhecer a turma de missões. São 44 alunos dessa turma agora. Você vem, conhece eles, de repente, quem sabe, traz um lanchezinho, de noite, de tarde, a gente aceita, a gente é humilde, qualquer coisa que você fizer é bem-vindo. É isso aí, você agora conhece mais 2 alunos do curso de missões. Eu estou com o Júnior e o Ariel, podia dizer várias coisas a respeito deles, mas ele está mentindo que eu não conheço nenhum dos dois. A não ser que ele está todo de Charlie Chaplin, de bigodinho. Gostei, sabe? Eu prefiro que vocês digam quem são vocês. Quem é o Ariel e quem é o Júnior? Quem é o Ariel? Meu nome é Brian Ariel, sou de Salvador, Bahia. Ô, painho, você é Salvador. Sou de Salvador, Bahia, eu tenho 17 anos. Meu Deus! Bebê! Sou da congregação da De Ribeira, lá na Bahia, em Salvador, pastor presidente Felipe Lima. E eu executo o cargo de sonoplasta na igreja e eu sou diácono. Olha, e quem é o Júnior? Conta pra mim. Bom, meu nome é Edivar Júnior, tenho 23 anos, sou de Colônia do Piauí e congrego na Assembleia de Deus com o pastor Idalécio e a missionária Tatiana. E trabalho com refrigeração, com apicultura. Agora me conte uma coisa, como é que vocês, a pergunta é sempre para os dois, tá? Como é que vocês descobriram esse curso de missão e pararam aqui? Meu pastor, ele a gente já era filiado daqui já há algum tempo, que a gente participava dessa convenção. E ele vinha para cá nas AGAs, né? E aí ele descobriu esse curso de missão, ele já fez um curso parecido com esse, lá na Bahia, que chama CTM. E ele descobriu esse curso, e como ele ainda está resolvendo algumas coisas sobre a igreja, ele não pôde participar. Aí ele enviou eu, a esposa dele, a missionária Érica, que é minha irmã de criação, e a missionária Sofia, que é a filha deles.
Gostei desse pastor, já mandou foi 3, e ele mandou por de casa. E o Júnior, como é que descobriu isso? Como é que parou aqui? Bom, eu descobri através do meu pastor. Ele já mandou alguns missionários há bastante tempo. Ele sempre costuma mandar. Inclusive, ele mandou na turma passada, um casal. E aí, dessa vez, ele mandou eu e o filho dele, que foi o Caleb. Tô gostando desse pastor, que ele manda uma ovelha, mas manda o filho também. O outro Sim. manda a mulher e a filha. E o cunhado, gostei de ver. Agora, me diz uma coisa. Vocês vieram para fazer o curso. São novos, todos dois. A ideia de vocês, voltando para a cidade de vocês, vocês querem ficar lá, transmitir o que vocês aprenderam para o povo de vocês, ou vocês querem alcançar novos horizontes, querem buscar levar o que vocês aprenderam para outras pessoas? Tem alguém específico no coração de vocês para você fazer isso? Assim, lá na nossa igreja, a gente já tem um DNA missionário, assim, já. A gente já faz missão há um bom tempo. E a gente tem um projeto grande na Bahia, que ainda está em crescimento, mas a gente faz missões nos interiores. Inclusive, ano passado, todos os anos, na verdade, a gente faz um projeto chamado Feira das Nações, que a gente faz meio que uma feira mesmo, com alimentos, com comidas típicas de locais, com a decoração, a vestimenta, apresentações de alguns locais, às vezes países, às vezes estados. Ano passado mesmo a gente fez de 3 estados, do Maranhão, da Bahia e do Ceará. E a gente arrecada alimentos. E ano passado a gente conseguiu arrecadar uma boa quantidade de alimentos para poder doar nos interiores da Bahia, que a gente faz esse projeto. E nesses projetos a gente faz e aproveita e já espalha o evangelho, né? E aí a gente tem essas missões e temos outras missões também que a gente vai implantar a igreja em outros lugares. Então você quer ficar com o teu povo. E você? Bom, o meu desejo ao sair daqui do curso é colocar em prática o que eu aprendi aqui, primeiramente na minha cidade. Na minha casa só tem eu e meu irmão, que está em São Paulo, que somos evangélicos, e tem minha mãe e meu irmão que ainda não são. Então, eu desejo muito que eles se salvem, que eles alcancem a salvação, que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Repassar para eles e para minha cidade também o que eu aprendi aqui. Mas e se Deus tiver um chamado para fora do mundinho de vocês, para o mundo dele, vocês estão prontos para ir? Com certeza. Vai para onde ele mandar? Eu sempre oro para que ele me prepare. Eu tenho muito medo de dizer. Ele está preparando. Como é que eu falo? Eu tenho medo de fazer que nem Pedro fez. Pedro, ele disse, Senhor, não vou te negar. E quando foi na hora, ele negou Jesus 3 vezes. Então, por isso que eu falo que eu oro para que ele me prepare, para quando chegar o momento eu dizer, Senhor, eis-me aqui. Ah, tá bom. Agora, vocês tiveram várias aulas, terão muitas outras, inclusive no final a gente tem uma Feira das Nações, viu? Sim, já ouvi. Vocês terão muitas outras, mas até agora, de todas as aulas que vocês tiveram, qual foi a que impactou vocês e por quê? Assim, a aula que eu mais assim gostei de aprender assim, que eu fiquei observando muito, foi a aula de bibliologia com o pastor Alceni. Foi aula assim que ele deu detalhes bem explicados sobre a construção da Bíblia mesmo, que é algo que a gente, todo cristão, deve aprender, né? Porque tem que conhecer o livro que fala sobre as nossas atitudes, o que devemos fazer, para poder também alcançar outras pessoas através disso, né? E essa aula eu achei muito boa. E também tivemos outra aula com o pastor Elias, de missiologia. Missão, né? Então a gente tem que aprender a fazer as no curso de missões. Então a missão ela é muito importante. Aprender como faz, como implantar igrejas, como aplicar aquilo no campo.
seja em um estado da sua cidade, ou em uma cidade do seu estado, ou seja em outro país. Nós temos que aprender a cultura do local, aprender o costume das pessoas de lá, a língua. E isso é importante, porque se não aprendemos isso, não temos como a gente convencer as pessoas a acreditarem naquilo que a gente viveu. Verdade. E você, qual a aula que te impactou e por quê? Para falar a verdade, todas as aulas que a gente teve aqui abriram minha mente de uma forma tremenda, mas a que mais me chamou a atenção foi missiologia, porque a minha mente era muito fechada em relação a missões. E aqui Deus tem abrido a minha mente de uma forma tremenda para missões. Através das aulas do pastor Elias, que é ele que está dando aula de missiologia para a gente. Então é isso, minha mente abriu muito. Então essa foi a que mais me chamou a atenção, missiologia. E eu não vou atrapalhar mais vocês na aula não, mas ainda vou fazer uma pergunta. Quando vocês vieram, vocês tinham uma expectativa. Chegou aqui, é outra realidade, né? Qual a expectativa de vocês para fazer o curso e qual a realidade que vocês depararam? Assim, muita coisa eu já conhecia, porque meu pastor já visitou várias vezes aqui, né? Então ele já sabia bastante coisa. Só que eu esperava que seria um pouco mais... Mas até agora, né? Até agora está sendo leve o curso. Para mim, é para vocês acostumarem. Exatamente. Para mim, questão de iniciar. Eu achei que já iniciaria um pouco mais... Pesado. Mais pesado. Só que até agora, para muitas pessoas já está um pouco pesado, né? Mas para mim, eu sinto ainda um pouco de leveza. Só que eu já tenho a mente que já... É que você é passado na casca do alho, né? Eu já tenho a mente que vai piorar. Com certeza. As coisas, as punições. Se não piorar no rally, tu vai ver o que é bom para tosse. Exatamente. O rally eu já tenho um pouco de experiência, porque eu já fiz um curso de missão já. Lá na nossa igreja a gente tem um curso de missão. Inclusive o nome da nossa secretaria de missão é bem parecida com o daqui, se chama SEMADRE, que é a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus da Ribeira, que é o nosso bairro. E a gente já fez um curso de missão lá, mas não era tão abrangente como esse que eu estou fazendo nesse momento. E a gente já fez meio que um rally assim, fazendo percursos eu não vou tirar a surpresa não, mas você vai ver que é totalmente diferente. Exatamente. E você, qual a tua expectativa e qual a realidade, Júnior? Bom, eu já vim imaginando por coisas que eu tinha ouvido falar sobre o curso, que ia ser um pouco puxado. Mas, ao chegar aqui, eu notei uma coisa, que parece que tudo que eu estava vivendo antes de vir para o curso estava me preparando para o que eu ia passar aqui. Então, eu estou tendo dificuldade em algumas coisas, mas está sendo muito mais leve do que eu imaginei que seria. Eu pensava que seria muito mais puxado do que realmente está sendo. Vocês são solteiros? Sim. Sim. Curso, ninguém chamou a atenção para casar? Todo curso a gente casa mesmo dois. A Damaris já tá rindo lá. Ninguém chamou a atenção de vocês. O Júnior ficou assim. Não sei, não. Chamou? A pergunta é séria. Sim. Sim, olha. Júnior, alguém chamou a atenção? Sim. Aí, Damaris, tu que achou que não tinha chamado. Não foi a Damaris, não, né? Teve um curso aí que quem chamou a atenção foi a Damaris. Então, queridos, Deus abençoe vocês, brincadeira à parte. Deus abençoe vocês, que o ministério de vocês seja próspero, tá? Amém. E que vocês façam o que vocês aprenderam, vocês consigam transmitir na cidade de vocês ou em qualquer lugar que o Senhor mandá-los. Amém. Porque uma das coisas mais bonitas é você dedicar a sua juventude a serviço do Rei Jesus. Tá? Enquanto milhares de jovens estão se perdendo no mundo, vocês preferiram fazer um curso de missões para cuidar da causa do Mestre. Isso não tem preço, não tem comparação. E a recompensa de vocês só vão saber quando chegar no céu. Tá bom? Glória Deus abençoe vocês. Amém.
Amém. A gente vai ali pro comercial, não sai daí não, tá? A gente volta já já, é rapidinho, rapidinho. Dá uma olhadinha no nosso institucional desse ano que você vai ficar assim, ó, de boca aberta. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. A Assembleia de Deus em Imperatriz nasceu com um chamado claro: evangelizar e alcançar vidas. Imperatriz, celeiro de missões. Em 1992, esse chamado se fortaleceu com o projeto Campos Brancos e a SEMAD, ampliando a visão missionária para o Brasil e para as nações. Desde o início, a Igreja entendeu que existir é cumprir o ID de Cristo. Ao longo dos anos, capacitou, enviou e sustentou missionários, alcançando povos, regiões esquecidas e nações ainda não evangelizadas. Hoje, Imperatriz é reconhecida como verdadeiro celeiro de missões, com mais de 100 mil vidas batizadas ao redor do mundo, fruto de um trabalho fiel e sacrificial. Em 2026, convidamos a igreja a conhecer, orar e adotar os projetos missionários da IEAD, SEMAD. Estamos presentes em 41 nações e em 10 estados do Brasil, apoiando mais de 600 missionários por meio de diversos projetos. Dos grandes centros às comunidades mais isoladas, seguimos cumprindo o chamado do Senhor. Você faz parte dessa história. Imperatriz, celeiro de missões. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa ruim. Você acha que Deus não sabe disso? Mas Ele te ama de uma tal maneira que Ele enviou o Filho dele, santo, se vestiu de humanidade, mostrou para o homem que é possível vencer o pecado e ter comunhão com Ele. A visão da igreja, do reino, é almas. Proclamar o nome do Senhor Jesus. Sou missionário Livingstone, estamos no povoado Cachoeira, na cidade de São Raul Nonato, no Piauí. Hoje foi o nosso culto de posse e gratidão a Deus pelo grande culto que houve aqui. Deus se fez presente, muitos louvores abençoados, vidas que foram impactadas pela palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Ramos pelo apoio que ele tem dado aqui no campo missionário, juntamente com o nosso pastor Milton, a obra muito importante que a SEMAD está fazendo aqui no estado do Piauí. Imperatriz, aqui a gente vê o quanto é bom contribuir com missões, porque aqui a gente vê o Senhor operando na vida das pessoas, sendo recebido a palavra de Deus por cada uma dessas pessoas. E meu agradecimento à Igreja de Imperatriz, a SEMAD, por estar cada dia cuidando do missionário no campo e enviando os missionários para o campo missionário. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, missionário Everton, aqui de São Vítor, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nós queremos aqui agradecer a equipe da SEMAD que se fez presente aqui na nossa posse. Hoje foi um grande culto abençoado, onde fomos empossados nesta comunidade para poder somar para o reino de Deus. Então, para nós, a SEMAD, ficamos gratos a Deus por estar empossando mais um missionários para a plantação de mais uma igreja, proporcionar o encontro de muitas pessoas com Deus e passar a ter comunhão com Ele para morar no céu conosco. Quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando e que vai acompanhar agora esse trabalho. Todos nós juntos podemos somar para o reino de Deus. Todos somos SEMAD. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos.
Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos, que a finalidade do programa é trazer você para o universo missionário. E no momento, o universo missionário nosso é um curso de missões, a turma 59, e a gente quer que você conheça os alunos que estão fazendo esse curso. São pessoas que decidiram entregar a vida a serviço do Rei Jesus. O que de mais belo, o que de mais precioso, o que de mais caro eles tinham, que era a vida, eles entregaram a serviço do Rei Jesus. E você está fazendo o quê por missões? Está orando por missões? Está contribuindo com missões? Não. Bora contribuir? Como é que a gente faz para contribuir? Vai na secretaria da tua congregação e contribui. Ou você pode simplesmente, para comodidade sua, fazer um Pix para a SEMAD. É o nosso CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo agora devagar. 322-652-360001-46. Esse é o Pix da SEMAD, ou de repente você está assistindo o nosso programa, vendo o nosso programa. Pega o teu celular, aponta para o QR Code que está bem aí na tua tela. Pronto, aí contribui. Agora contribui feliz por ter sido escolhido para fazer parte desse grande exército. Porque a missão é feita assim, com os pés dos que vão, e a gente está com a turma boa para ir, com o joelho dos que intercedem e com a contribuição daqueles que se predispõe a contribuir para a causa do mestre. Então, se você faz uma dessas três coisas ou faz as três, glória a Deus. Bom, vamos agora falar com as meninas, que é a Alana e a Sara, que a gente não conhece, a gente vai conversar com elas. Eu podia dizer algumas coisas dela, mas eu ia falhar, né? Então, eu prefiro que vocês digam quem é a Alana, quem é a Sara. Quem é a Alana? A Alana é uma jovem do município de São Félix do Xingu, Pará, que é pastoreada pelo pastor Hélio Rodrigues e tem servido na igreja com amor e dedicação e se propôs a vir fazer o curso de missões. Quem é a Sara? Oh, mamãe do céu! Quem é a Sarinha? Quem é a Sara? Sara é uma jovem, apesar de não parecer, de 23 anos. O quê? 23 anos. Meu tem como Deus, tem como acreditar. Já me deram até 16 anos. Não, já. 15 para mim estava muito. Eu já tenho 23 anos, nasci aqui em Imperatriz, no Maranhão, estou aqui até hoje. Em breve estarei partindo, mas desde cedo servi na casa de Deus, aprendi muito e há uns anos fui despertada para fazer o curso de missões, mas de alguma forma eu fugi, porque eu me achava muito nova para fazer, mas Deus me trouxe até a SEMAD. E aqui estou eu fazendo um curso de missões e seguindo o propósito. Pronta para casar e ir embora. É isso mesmo. Deus preparou tudo. Deus já. Preparou tudo. Quer não, filha, fazer o curso? Não, pô, vou te dar um marido lá da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai. Vou te dar um marido de longe para tu fazer a missão lá. Não. Mas o legal, Deus é assim, ele amarra do jeito que você pode ser amarrado. Verdade. Agora, a pergunta é para as duas. Como é que você ouviu falar nesse curso de missão e como é que você veio para a Imperatriz? Eu ouvi falar. Aqui. Eu ouvi falar através do meu pastor. Meu pastor já é missionário aqui da SEMAD. Ele passou pelo curso de missões e levou toda a história da SEMAD para a gente. E a gente se encantamos e abraçamos o projeto. São Félix do Xingu, é chique, né? É só bonito esse nome, é longe. E a Sara? A Sara conheceu o curso de missões numa manhã missionária que teve aqui no Templo Central, que foi para os jovens, foi uns 3 anos atrás, e foi quando Deus colocou no meu coração de fazer o curso de missões, e ele me lembrou da passagem de Abraão, que falava que Deus pedia para ele sair da casa de teus pais, da casa da tua parentela, e sair que no caminho ele mostrava qual era a terra que ele deveria estar, né? E só que aí eu fiquei meio temerosa porque eu me comparei muito com Jeremias, porque eu me sentia muito incapaz, muito novo, com medo de tentar, com medo de sair da casa dos meus pais, de realmente dizer para Deus, estou aqui, estou à disposição.
Mas eu coloquei no meu coração, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de trabalhar na SEMAD, eu faço o curso de missões, porque eu estando lá eu vou ter mais uma possibilidade. Só que aqui na SEMAD ainda demorou mais um tempo e eu ia entrando num projeto, mas eu pedi oração e confirmação a Deus se eu deveria participar desse projeto e se eu deveria ir para o campo missionário solteira ou casada, mas que Ele me confirmasse isso e se era realmente esse lugar. Foi quando realmente eu conheci o meu noivo e Deus me confirmou através de uma oração que o lugar onde eu deveria ir e que eu era para ir casada, né? Foi todo um propósito e Ele me confirmou as duas coisas. E eu estou aqui me preparando para o curso de missões, vou casar aqui e lá vamos ajudar o missionário Kemuel no campo missionário. E a Alana é casada? Não, solteira. Vai para o campo casada? Alguém na turma te chamou a atenção? Nada a declarar. Ainda não? Não. Nada a declarar. Ela já disse que no não, momento. né? Porque todo curso de missão a gente casa bem os dois, viu? Aqui é assim. Lá tá a Damares. Me diz uma coisa, a pergunta é para as duas. Qual a expectativa que você tinha, que a Sara já conhecia mais ou menos, mas a expectativa do curso é diferente da realidade. Qual a expectativa de vocês a respeito do curso e qual a realidade que vocês depararam? Bom, quando o pastor falou para a gente ficou muito curioso e a gente procurou saber, mas não se tinha muitas informações, né? A gente não conseguiu tantas informações. E a gente foi procurar saber um pouco mais, conversar um pouco mais com ele. E ele falou por alto, falou como era o projeto, como era tudo. E a gente criou uma expectativa de que fosse muito bom para o aprendizado, que fosse extremamente produtivo para a nossa fé e para o crescimento da igreja, né? Também a gente ficou um pouco com medo, eu fiquei um pouco com medo, porque a gente não sabia como eram os protocolos, como tudo. Ele também não passou a respeito disso. Aí não passa? Não passa. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu não sabia como seria a relação com o pastor Elias, com vocês. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais tranquila, porque vocês nos abraçam como uma família. E eu me senti muito bem recepcionada. A gente é uma família. A gente é uma família. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, que eu vi como é o sistema, porque às vezes a gente recebe informações que nos causam um pouco de medo. Mas aqui fica tudo menos tenso, graças a Deus. E a Sara, a expectativa de fazer o curso e a realidade do curso? É diferente, apesar da gente conhecer e acompanhar, mas, tipo assim, você está no bastidores, você não vive a mesma experiência de realmente fazer o curso de missões. Então, tipo assim, apesar de eu conhecer, mas muita coisa para mim é nova. Ao mesmo tempo que eu tô aprendendo, eu tô conhecendo a mim mesma também e me aproximando mais de Deus, encontrando, tipo assim, qualidades que eu sei que foi Deus que me deu, que eu não sabia que eu tinha, que é a forma de me comunicar. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei com a mídia e por trás das câmeras, mas tipo, eu não tinha muito essa firmeza de estar na frente, de realmente falar de Jesus, mas eu vi que realmente a gente só precisa realmente falar quem a gente já conhece, que é o amigo Jesus. Então, tipo, para mim tá sendo uma experiência muito maravilhosa, aprendendo bastante. Eu acredito que muita coisa eu vou levar para Bolívia. Muita coisa, vai levar tudo para Bolívia. Vocês já tiveram várias aulas. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo, né? Tiveram várias aulas excelentes, aulas boas, terão muito mais ainda, e o curso vai terminar só no outro mês. Mas até agora, qual a aula que mais impactou vocês e por quê? Eu vou falar, a aula que mais me impactou foi a do pastor Josué. Porque como eu... Josué é campeão. Josué. Todo mundo é aula do Josué. Eu acho que eu me identifiquei mais porque como ele é mais transcultural, e o lugar que eu vou, para mim, é um lugar novo, uma cultura diferente, uma língua nova. Então, para mim, eu me identifiquei mais com as aulas dele, porque ele trabalha com os povos indígenas, mas aquilo não serve somente para os povos indígenas, serve para todos os povos também. O choque cultural que a gente encontra, a cultura é diferente, alguma coisa que abordam aqui e não abordam lá. Tipo assim, eu já
já lidou com isso, tipo assim, no meu relacionamento com o meu noivo, tipo, a gente já encontra diferenças de linguagem, de comportamento, de coisas que eu faço aqui, ele não faz lá, entendeu? Então, tipo, foi uma das aulas que realmente eu me identifiquei e fiquei muito impactada, porque é uma coisa muito interessante você aprender sobre isso, não somente a sua cultura, mas você poder conhecer outras culturas, saber como é a forma de ética, como as pessoas falam, como elas se comportam. Então, para mim, essa foi uma das aulas que realmente mais me chamou a atenção. E Alana, qual foi a aula que mais impactou e por quê? A aula que mais me impactou foi a do Gideão. A forma com que ele fala das experiências dele de fora me deixou muito curiosa e querendo muito ter esse tipo de experiência. Digamos que o jeito que ele explica a questão da antropologia faz com que gere muita curiosidade, muita vontade de conhecer mais. Vocês terminando o curso de missões, vocês querem ficar no mundinho de vocês, em volta ali, ou vocês estão preparados para ir para onde Jesus chamar? Eu acho que não vale muito a pena, depois de conhecer tudo isso, voltar para casa e ficar de braços cruzados. Existe um povo que o coração de vocês já ama, que não é o de vocês, mas que vocês já sentem, que às vezes a África me faz chorar, a Irlanda me faz chorar, os Estados Unidos me faz orar por eles. Tem um povo específico? Ou não, eu vou para onde Jesus mandar. Quer dizer, eu vou para onde Jesus mandar, nadinha. Mas tu tem um que tu gosta. Qual é o que tem no teu coração de vocês? O que chama muito a minha atenção é o povo do Nordeste. Nordeste. A gente tem um projeto, nós temos mais de 6.000 cidades e povoadas que não tem um cristão. Verdade. Só no Nordeste. Às vezes a gente pensa em, vou pregar fora do país. Ei, nosso país ainda está extremamente carente. Aí, como Imperatriz da Celeiro de Missão, a gente está tentando mandar. E a Sara? Tem um povo? Eu não sabia, mas, tipo assim, Deus me chamou para poder evangelizar o povo boliviano, né? Meu noivo já me contou um pouco como são as pessoas lá, então a gente já encontra uma necessidade e eu tenho muito anseio de querer trabalhar com as crianças, porque as crianças da África sempre me chamam... é muito parecida com criança, mamãe? Eu sempre fui muito envolvida com essa parte do Ministério Infantil, de trabalhar com as crianças, porque, tipo assim, a gente... Se sente em casa. Me sinto à vontade, já me acho parecida com elas. Mas também a gente vê a necessidade, porque a gente evangeliza os adultos, mas também a semente pode ser plantada no coração das crianças também. Porque é muito mais rápido, é muito sim, mais fácil. Porque às vezes os pais não são evangélicos, mas às vezes a gente conseguindo alcançar a criança, os pais sempre vão olhar para a criança, não, vão notar uma diferença. E a gente chama, convida os pais para assistir uma apresentação com elas, e automaticamente a gente consegue alcançar elas também. E depois vai ter que levar o menino para apresentação? É isso mesmo. O evangelismo infantil é uma das maiores ferramentas que a igreja tem para ganhar almas. Sim. Por quê? Porque a criança, quando ela conhece Jesus, da forma que nós apresentamos, ela fica diferente e os pais notam. Sim. Então ele diz, não, papai, eu quero que... Menino, quando quer uma coisa, moço do céu. Não, papai, eu quero ir. E o pai fica tendo que levar, porque não aguenta o menino insistindo, né? E aí ele fica conhecendo Jesus também. E eu espero, queridas, que o ministério de vocês seja próspero, abençoado, aonde quer que você vá. Quando é que a Sarinha casa? Se Deus quiser, em começo de abril. Começo de abril, Sarinha casa e adeus ingrato. Já casa e vai embora, Sarinha? Já casa e vai embora. Pois é, e tu? Essa outra tá só na dependência de Deus. A gosto de Deus. Deus abençoe, que o ministério de vocês seja próspero. Quando você estiver na Bolívia, a gente vai te visitar, porque a gente está pensando numa viagem ainda esse ano. E que quando vocês cheguem na cidade de vocês, que já não é mais minha, na cidade de vocês, que vocês façam resplandecer essa luz de Cristo que está brilhando agora na vida de vocês, tá bom, querida? Deus abençoe. E a gente volta já com mais os últimos membros da turma de missão para você conhecer.
dos que estão fazendo o curso. Você viu que a gente já apresentou uns 40. Só falta mais uns 2 e a gente termina essa apresentação. Você é nosso convidado especial para vir aqui na SEMAD, para vir conhecer a turma de missão de perto. Você que é promotor de congregação, você pode levar um grupo para a tua congregação. Eles são ótimos, eles evangelizam, eles abrilhantam o culto de missões. Você não pode perder a chance de levá-los. Eu estive na congregação em Jerusalém, estava a turma toda lá. Essa semana eles foram para Nova Canaã. Então você pode ligar para o pastor Elias e agendar e levá-los para a sua igreja, tá bom? E estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos. E deixa eu falar uma coisa para você, trazendo aí o pessoal que está aqui fazendo curso de missões, pessoas que decidiram entregar a vida a serviço do Rei Jesus. A gente está sempre dizendo isso. E as meninas que eu vou conhecer agora, eu vou conhecer junto com vocês, é claro. Eu podia dizer um monte de coisa a respeito dela, mas eu ia estar mentindo que eu não conheço não, tá? Então eu prefiro que elas digam quem é a Érica, quem é a Arielle. Eu sou a Érica. E ela é a Arielle. Mas quem é a Érica? Sou a mãe da Sofia Arielle, né? Sou missionária. Pastoreio ali na Bahia, junto com meu esposo, Felipe Lima. Pai ficou em casa. Isso. E para mim é um divisor de águas, né? Estar aqui para o nosso ministério. E você, princesa do Agreste? Eu sou Arielle, filha da Érica. Sou da AD Ribeira, com o pastor Felipe. Gosto muito de trabalhar na minha igreja e também gosto muito de trabalhar para missões. E estou muito feliz de estar aqui para poder me aperfeiçoar mais. Menina, quantos anos tu tem? 15. Oh, modelo, que bonitinho. É assim, um material perfeito para trabalhar com criança, né? Sim. O interessante, veio a mãe, a filha e o irmão. Isso. Família com DNA missionário, Isso. né? Exatamente. Como é que vocês finaram parando aqui no curso? Nós já havíamos conhecido Imperatriz, né? Havíamos conhecido como celeiro de missões e nos vinculamos aqui, porque entendemos que nós temos a mesma visão da igreja, da SEMAD, e viemos nos aperfeiçoar. Agora, vocês pensaram que o curso era assim? Pensaram diferente? Qual a expectativa e realidade? A resposta era das duas. O que você pensava? O que encontrou? Eu pensava que seria uma coisa muito boa e está sendo. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Estou aprendendo muitas coisas novas, está sendo muito bom. E você? Eu imaginei exatamente como está sendo agora. Já tive uma experiência de um treinamento missionário, inclusive com missionários que saíram daqui. Então, eu já vim com uma certa ideia do que eu encontraria. Né? Agora, me diga uma coisa. Vocês já tiveram várias aulas, né? Sim. E eu fiz essa pergunta para todo mundo. Qual das aulas que você teve até agora, que vocês ainda terão mais aulas, Sim. mas até agora, qual foi a aula que impactou você e por quê? Vida e Caráter de um Missionário, ministrada pelo pastor Elias, né? E traz impacto porque nós aprendemos, e esse assunto é reafirmado, como o missionário deve se portar, como o caráter dele deve estar bem firmado, dentre outros assuntos que é muito importante para que ocorra essa transformação pessoal, tanto na minha vida como na vida dos meus colegas. E você, qual foi a aula que te impactou e por quê? Implantação de igrejas, porque eu sinto que eu ainda vou trabalhar muito com isso, de viagens, de estar abrindo congregações nos interiores da Bahia, que é o meu foco. E é por isso. E eu aprendi várias coisas lá de como atrair as pessoas, tem que fazer amizade com o público, como chamar. Foi muito interessante. É o seguinte, você já disse que teu foco é a Bahia. No teu coração, jovem coração, você tem como foco a Bahia. Mas e se Deus decidir te mandar para outro lugar? Claro, quando você tiver a idade. Sim. Tá pronto e a mamãe deixa? As coisas podem mudar, né? Eu não desobedeço não tenho coragem não. E a mãe? A mãe, se Deus disser, olha, vocês estão aqui na Bahia há algum tempo, estão fazendo um trabalho bom, não quero mais vocês aqui não, vou levar vocês para fora depois do curso, e aí? Eis-me aqui. Aqui. Assim como tem necessidade na Bahia, tem necessidade em outros lugares, e o senhor sabe, né, quem o teu coração, tem um povo específico? Ou Jerusalém, Judéia, Samaria,
ou está ligado aos confins da terra, o povo específico que você tem? Não tem um povo específico, né? A questão do interior da Bahia é que algumas vezes, quando saímos a fazer missões, percebemos que tem muitos povoados ainda que não tem uma igreja. Então, isso nos causou uma certa preocupação, né? Mas estamos abertos a todo o povo que o Senhor nos enviar. O pastor Ramos fez um levantamento agora, a gente está trabalhando com povos não alcançados dentro do nosso país, o país ainda clama por socorro, e foi feito um levantamento de 6.000 entre cidades pequenas e povoados no Nordeste que não conhece Jesus. Que não tem um cristão, não é que não tem igreja, não, que não tem um cristão. Entendeu? Então, a gente tem um trabalho muito grande. E a Bahia é um desses locais que tem muitas cidades. Então, acredito que Deus está preparando toda uma igreja, a igreja de vocês, para fazer esse trabalho, que o missionário, como a gente fala, o missionário nativo é muito mais fácil de levar a palavra do que eu chegar lá. Tá? Porque o país nosso, ele tem vários países, são Brasis diferentes. Tu assiste um culto no Rio Grande do Sul e um culto em Belém do Pará, só Jesus que é o mesmo. Mas o restante das coisas nada a ver, entendeu? Uma cultura diferente, um povo diferente dentro do mesmo país. A Bahia é um Brasil diferente que precisa de baiano para levar Jesus. E Deus está levantando vocês para levar Jesus, né? Amém. O curso de missões, você acha que... você disse no início que era um divisor de água. Por quê? Porque muitas vezes nos enganamos, pensando que missões acontecem somente pela nossa boa vontade, né? E muita gente esquece da fase de preparação, da fase de transformação de caráter que todo missionário precisa ter para poder enfrentar os desafios da obra missionária. Então, eu acredito que seja por isso. E você? Não vai ficar só ouvindo a mamãe, não. Bora falar. É isso aí que ela falou. Tá. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Gostei da ideia dela. É mais fácil a mamãe falar e eu vou assinar embaixo. Pelo menos, se você for obediente, já tem o primeiro caráter do missionário, né? Que é a obediência. A obediência. Agora, eu fico encantada de ver o teu irmão tem 17 anos, tua filha tem 15. E eles estão aqui contigo para fazer o curso de missão. É um DNA missionário que a casa tem, a igreja tem? Como é? Nós fazemos questões, né? O pastor Felipe Lima, da Bahia, ele faz questão de... O pastor Felipe Lima é o teu esposo? É o meu esposo, Ela fala, o pastor Felipe Lima, a outra falou, o pastor Felipe é papai. Então, o meu esposo, o papai de Sofia, faz questão de implantar na igreja essa visão missionária, né? Então, não somente nós, mas também tem muitos outros missionários lá na igreja que já têm a visão aberta para missões e a igreja já vive esse momento. E o pastor Raul, por exemplo, que é meu pastor presidente, a visão dele é missionária. A família dele é uma família sacerdotal. Todos os filhos dele são pastores. E a única filha é casada com pastor, entendeu? Por quê? Porque ele tem essa visão missionária e ele passou para os filhos desde pequeno. O filho dele, que hoje é presidente da convenção, ele pequenininho teve um culto de missão e as pessoas estavam contribuindo, ele não tinha nada. Ele foi lá e se jogou no lençol. Ele se entregou para a missão. Então, quando você consegue implantar isso no teu filho, aí se cumpre, ensina a criança no caminho que deve andar. E ele não vai se desviar dele. Ele vai transmitir aquilo que aprendeu, vai ensinar para outras pessoas. Você está fazendo tipo, Moisés, inculca aí na cabeça, pendura no pescoço, escreve nos umbrais da porta, né? E aí ele vai aprendendo. Eu fico feliz por você, entendeu? Agora eu queria que você, como mãe, tá, falasse para aquela mãe que está ali ouvindo por que inseriu o teu filho, a tua filha, a tua família num projeto de missão. É com você. Bom, mãe, você precisa inserir o seu filho, a sua filha no projeto de missão para que eles tenham uma visão do que se trata o reino de Deus. O reino de Deus é um reino missionário, né? Então, quando você leva a sua família juntamente para a missão, você está despertando outras gerações para que ela também... Você está despertando outra geração para que ela também possa
possam ser alcançadas. Então, da sua filha vai passar para o seu neto, do seu neto vai passar para os seus bisnetos, e quando você se der conta, está todas as suas gerações envolvidas na obra missionária e o reino de Deus crescendo por conta de uma atitude sua. Então, eu te aconselho a colocar o seu filho, a ensinar o seu filho sobre missões, porque é isso que verdadeiramente importa no reino de Deus. E você, fala para aquela jovem adolescente que está em casa, por que entregar a juventude e a adolescência da vida a serviço de Deus? A câmara é sua. Não existe outro caminho melhor. Às vezes, na fase da adolescência, não só na adolescência, mas principalmente na adolescência, muitas outras coisas podem chamar a atenção, mundanas, mas o que realmente vale a pena é a gente estar servindo a Deus e levando o Evangelho, a palavra de Deus para outras pessoas, porque através da nossa vida, outros jovens, nossos amigos, a nossa família também pode ser salva. Ai, que bonitinho, apaixonei por vocês. Apaixonei por vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A igreja de vocês, o ministério de vocês, que continue sendo uma bênção a serviço do Rei Jesus, tá? Amém. E quem sabe um dia eu vou na Bahia visitar vocês. Será muito bem-vinda. Não sei se com uma igreja, se com um Amos. Eu já fui a trabalho na Bahia, em Salvador, algumas vezes, mas agora... se eu for, é a missão. Tá? Glória a Deus. Deus abençoe. A gente se encontra. Muito obrigada porque vocês estiveram comigo. Amém. Pois é, gente, a gente está encerrando aqui mais um podcast Campos Brancos e você terá a oportunidade de ver e ouvir esse programa. Primeiro, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas, na TV Cidade Esperança, canal 14. No sábado, das 19 às 20 horas, na Rádio Cidade Esperança, 106.9, que é a mais querida, a mais ouvida. Aliás, meio-dia tem o melhor programa da rádio, com eu, Zeni, voz da Assembleia de Deus, com música só daquele tempo da moda do lenço, uma mensagem sempre ministrada pelo pastor Raul Cavalcante. E você pode ligar a rádio sem precisar parar o que está fazendo, né? Você está lavando louça, está varrendo casa, você está ali ouvindo a rádio, você está dirigindo, está ouvindo a rádio. A rádio é excelente, que não te proíbe de fazer nada. Também o nosso programa vai para o YouTube da SEMAD e o YouTube da IAD. Então, não perca a chance de ouvir a nossa programação. Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.